Olá, bem-vindos a este Deep Dive. Hoje vamos desempacotar a estrutura do Estado brasileiro. Olha, temos em mãos um material denso, viu? Mistura conceitos jurídicos, organização. Nossa missão aqui é entender as peças-chave, né? O que é Estado, governo, administração pública, como o Brasil se organiza como federação e, claro, como os famosos três poderes funcionam na prática, com suas interações. Exato. E para começar bem, é fundamental a gente distinguir esses termos, né? O Estado, bom, ele é a entidade maior, permanente. É a pessoa jurídica, sabe? Com povo, território, soberania, buscando o bem comum. Já o governo é quem está no comando político naquele momento, definindo as diretrizes. É mais transitório. E a administração pública? Essa é a máquina em ação. São os órgãos, os agentes, quem executa os serviços para todo mundo. Como dizia o L. Lopes Meireles, é todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização dos seus serviços. Faz sentido. Então, o Estado seria a estrutura mais fixa, o governo, a direção do momento, e a administração, as engrenagens do dia a dia. Perfeito, ótima analogia. As engrenagens que fazem tudo rodar. Certo. E essa estrutura do Estado brasileiro, como ela se organiza no território? Bom, o Brasil é uma federação. Isso quer dizer que o poder é descentralizado, dividido entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles têm autonomia política e administrativa. Está lá na Constituição. Ah, ok. Mas tem uma característica interessante, né? Nosso federalismo é chamado de centrífugo. E isso, centrífugo. Nasceu de um estado que antes era unitário e depois se dividiu, se descentralizou. É o contrário do federalismo americano, por exemplo, que foi centrípeto. As competências listadas nos artigos 21 e 22 da Constituição. Muita coisa importante fica com a União. Entendi. É uma marca do nosso federalismo, então. Exatamente. Falando em divisão de poder, a mais famosa, claro, é a dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário, independentes e harmônicos, diz a Constituição. Mas como isso funciona mesmo, na prática? Essa independência é total? Então, aí que está o pulo do gato. A Constituição fala em independência e harmonia, mas o sistema funciona com base nas funções típicas e atípicas de cada poder. Típicas e atípicas. Como assim? Cada poder tem sua função principal, atípica, mas ele também exerce de forma secundária funções que seriam a princípio de outro poder. São as atípicas. Isso faz parte do mecanismo de freios e contrapesos, sabe? Para um poder controlar o outro e manter o equilíbrio. Não é uma separação rígida, estanque. Ah, interessante. Me dá um exemplo. Como funciona para o judiciário? Certo. O judiciário tipicamente julga conflitos, aplica a lei. Essa é a função jurisdicional dele. Mas atipicamente, ele administra seu próprio orçamento, seus servidores, e isso é uma função administrativa típica do executivo, né? E ele também edita seus regimentos internos, suas súmulas vinculantes, que são normas gerais, quase leis. É uma função que se assemelha à legislativa. Entendi. Quer dizer, ele julga, mas também administra e legisla um pouco internamente. E o legislativo? O legislativo, tipicamente, faz as leis, né? Cria as normas gerais e abstratas. E também fiscaliza o executivo. Só que, às vezes, o Congresso edita leis tão específicas para um caso concreto que elas parecem mais uma decisão administrativa ou judicial. São as chamadas leis de efeito concreto. E, atipicamente, o legislativo também administra seus próprios serviços, seu pessoal, e pode até julgar. Pensa num processo de impeachment de um presidente. Ali, o Senado atua quase como um tribunal. É uma função quase judicial. Nossa, verdade. O impeachment é um ótimo exemplo. E o executivo? Ele administra, certo? Mas ele também invade a área dos outros? Sim, o executivo tipicamente administra a coisa pública, executa as leis, define e implementa políticas públicas. Mas, atipicamente, ele pode legislar. O exemplo mais claro são as medidas provisórias. O presidente edita um ato com força de lei imediata. Claro, depois o Congresso precisa aprovar, mas é uma função legislativa exercida pelo Executivo. E o Executivo também julga, em algumas situações.
Existem órgãos administrativos, como o CARF, para julgar questões de impostos, ou o CAD, para concorrência. Nesses casos, ele está exercendo uma função quase judicial. Embora, é importante dizer, essas decisões administrativas possam sempre ser levadas depois ao judiciário. Uau! Então essa história de separação de poderes é bem mais complexa e interligada do que parece à primeira vista. Essas funções atípicas são a chave para os freios e contrapesos funcionarem. Exatamente. É essa interpenetração de funções que permite o controle mútuo. Mas isso não deve gerar um monte de conflito de competência, não? Quem faz o que e até onde pode ir? Gera sim, claro. Conflitos são parte do jogo nesse modelo. E aí entra muito o papel do judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, para definir esses limites quando surgem as disputas. Mas a ideia é que essa bagunça organizada, digamos assim, é mais saudável para o equilíbrio democrático do que uma separação absoluta e rígida seria. É proposital. Entendi. E você disse que essas funções podem até mudar com o tempo. Podem sim, o sistema não é estático. Tem algum exemplo disso? Tem um bem claro: o divórcio e o inventário consensuais. Antes, mesmo que todo mundo estivesse de acordo, sem briga, tinha que passar pelo juiz, pelo judiciário. Era visto como ato jurisdicional. Aí veio uma lei, em 2007, e permitiu que, se forem consensuais e preencherem alguns requisitos, como não ter filhos menores ou incapazes revolvidos, possam ser feitos direto no cartório. Quer dizer, uma atividade que era tipicamente judicial passou a poder ser feita na esfera administrativa, pelos serviços notariais. Isso até ajudou a desafogar um pouco a justiça, né? Mostra o dinamismo do sistema. Que interessante, realmente. Mostra como as coisas podem se adaptar. Bom, então vamos recapitular rapidinho. A gente diferenciou Estado, governo e administração pública. Vimos que o Brasil é uma federação, mas com essa característica centrífuga e uma concentração de poder na União que vem lá de trás e gera debate até hoje. E, principalmente, desvendamos a dinâmica dos três poderes, entendendo que não é uma separação tão estanque, por causa das funções típicas e, é claro, das atípicas, que são essenciais para o controle mútuo. Isso. O ponto central é perceber essa arquitetura complexa, mas que tem uma lógica por trás, né? Foi tudo desenhado lá na Constituição para tentar organizar o poder e, no fim das contas, atender às necessidades da sociedade. E essa separação de poderes, mesmo com essas zonas de contato, essas funções atípicas, ela é fundamental para o equilíbrio e para a fiscalização entre eles. Perfeito. E fica aqui uma reflexão final, né? Essa flexibilidade, esse dinamismo que a gente viu, como no exemplo do divórcio no cartório, que parece trazer mais eficiência, mais modernidade, será que em outras situações essa flexibilidade não poderia acabar abrindo brechas? Tipo um poder avançando demais sobre a área do outro, criando novas áreas cinzentas ou até desequilíbrios nesse sistema de freios e contrapesos? É algo para a gente continuar pensando. E com isso a gente encerra nosso Deep Dive de hoje. Até a próxima!